E aí, aluno Versa, tudo bem? Bora conhecer os temas mais recorrentes da prova do PAS 3 da UNB? Vem comigo! Olá, alunos, eu me chamo Edson Del Casale, sou professor de música aqui do Versa. A gente vai conhecer hoje os conteúdos mais recorrentes da prova do PAS 3 da UNB. Top 5 conteúdos de música, a gente começa aqui com história da música. As obras, elas terão que ser analisadas dentro de um contexto específico, levando em consideração o momento histórico em que elas foram criadas. Então é necessário você levar em consideração as características de cada época, o pensamento e as condições que levaram o compositor a criar aquela obra. Mais especificamente sobre a música brasileira, é necessário você estar atento às canções da década de 1960 e 70 que remetem à ideia das canções de protesto dentro de um momento político da história do Brasil, bem como canções mais modernas, contemporâneas, que também trazem essa questão relacionada ao momento político do país. É necessário também, fora da música popular, você estar atento aos movimentos de vanguarda. Vanguarda, lembrando, é aquilo que está à frente, aquilo que propõe algo moderno, algo novo. São as chamadas correntes alternativas do século XX. Então são músicas que trazem características modernas, mas que também são pensadas dentro de um contexto histórico em que cada autor viveu. Fica atento a isso. Um segundo conteúdo muito recorrente é a relação que a música e o compositor desenvolvem com a sociedade. A matriz do PAS, ela vai trazer um questionamento, uma reflexão a respeito da possibilidade de um artista modificar o meio à sua volta, o mundo à sua volta, trazendo pequenas reflexões dentro da sua obra, que podem ser reflexões através da letra que ele constrói ou através também de conteúdos musicais, tá? Então fica atento a isso. A proposta do artista, ela deve ter uma relevância dentro de um contexto. E aí esse artista, muitas vezes, ele pode propor algo novo, ele pode propor algo inusitado. Isso pode chocar, pode agradar, ou também pode fazer com que as pessoas não concordem com as ideias. Isso é comum, mas você tem que estar atento a esse tipo de informação também. Vamos para o próximo. Um terceiro conteúdo para nós nos lembrarmos aqui, é importante você ter uma noção a respeito da forma da música, do seu gênero ou do estilo que aquele gênero possui, do estilo que a música se desenvolve, tá? Então, forma, a maneira como a música se constrói internamente, como ela se organiza. Isso depende da quantidade de melodias ou da quantidade de ritmos que essa música possui e que vão se alternando ao longo da execução da música. O gênero está mais relacionado ao estilo e ao ritmo que é desenvolvido, se é um samba, se é um rock, se é uma canção popular, uma canção romântica. E o estilo da música também tem relação com a maneira como essa música é interpretada. De forma simples e mais recorrente, nós temos aqui a temática da forma binária, que é aquela música que se desenvolve dentro de duas ideias rítmicas e melódicas diferentes. Nós temos as formas ternárias, que são 3 ritmos ou melodias executadas, de forma diferente. E nós temos também as formas consideradas livres e experimentais. São formas que não se encaixam em nenhum padrão e que elas são muito recorrentes na música do século XX, nas canções de protesto, no rock and roll, a fusão de gêneros. Essas coisas excedem as regras. Então, nesse caso, não há necessidade de uma classificação específica e nós a tratamos como formas livres ou experimentais. Vamos para o próximo? Tradições e manifestações musicais brasileiras. Nesse quarto conteúdo, é importante você estar atento às características do desenvolvimento dessa obra dentro de um contexto cultural. O artista que busca uma identidade, o artista que busca proteger a manifestação cultural de uma região, o artista que busca criar algo novo para se tornar uma identidade de uma região, tudo isso influencia na forma de pensar e na forma que ele constrói a sua obra. Então é importante você estar atento aos estilos musicais, ao tipo de instrumento que esse músico pode utilizar e também as características regionais que essa obra possui. Uma música que tem características de ritmos do Nordeste, outros gêneros, por exemplo, o samba no Rio de Janeiro, ou até
se a gente pensar como reflexão nas tradições musicais que Brasília busca desenvolver. Isso é importante, então você levar em consideração o contexto e a identidade local dessa manifestação cultural e musical. Por último, e não menos importante, o conteúdo que parece ser mais simples, mas que em alguns momentos pode gerar alguma confusão na hora da prova. Principalmente se você estiver ali um pouquinho desatento, cansado, então respira fundo, relaxa e reflete aqui comigo a respeito dos elementos da música. O que você precisa saber? É uma espécie de memorização de conceito e significado desses conceitos. O que é uma harmonia? O que é uma melodia? Então, acompanhando aqui rapidamente, nós temos a harmonia, que trata da construção de acompanhamento da música com sons simultâneos. A harmonia também pode formar a textura de uma música com acordes, com melodias, 2 ou 3 melodias executadas ao mesmo tempo. Nós temos a melodia, que trata da voz principal da música, aquilo que se destaca, os sons sucessivos que constroem um solo, uma melodia de uma canção. Nós temos a tonalidade, que tem sim relação com a harmonia, um conjunto de acordes que formam uma tonalidade, uma sensação mais triste, uma sensação mais feliz dentro de uma música, uma tonalidade maior, uma tonalidade menor. Nós temos também a execução do ritmo, aquele ritmo que pode ser binário, ternário ou quaternário. Ritmo não tem relação necessariamente com a manifestação de gênero e estilo, é a contagem dos tempos. E por último, a textura, a sensação auditiva que você vai ter ao ouvir uma obra. Tem relação com a quantidade de melodias que são executadas dentro de uma peça. Uma melodia apenas é uma textura monofônica. A partir de 2 ou mais, uma textura polifônica. E uma melodia principal que se destaca com um acompanhamento harmônico, algo um pouco mais moderno, nós chamamos de homofonia. É isso, pessoal! Vocês acompanharam aqui com a gente os 5 conteúdos mais recorrentes da prova do PAS 3 da UNB. Nós agradecemos a sua participação. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha, divulgue aí nas suas mídias sociais que a gente vai ficar muito feliz com o resultado de vocês. Muito obrigado!